Então, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre as forças de repulsão, porque até agora a gente está falando das forças intermoleculares na forma de atração, mas a repulsão também ocorre. E aí o que vai acontecer? Se a gente olhar aqui, quando eu vou aproximando duas moléculas, vai tender a um mínimo de energia potencial, mas se eu extrapolar essa aproximação, eu vou ter um aumento da energia potencial e esse aumento é exponencial. E por que isso se deve? Por basicamente dois motivos. Primeiro, pela superposição, né, de orbitais das duas moléculas. Então, vai se aproximar e os orbitais vão começar a interagir uns com os outros. E, além disso, né, o princípio de exclusão de Pauli. Bom, para a gente ver esses dois efeitos, eu vou trabalhar com vocês com a molécula, né, que na verdade não é a molécula, é o átomo de hélio. Por quê? Porque o átomo de hélio é uma espécie já estável, como seria uma molécula. E aí o que acontece? Quando eu interajo os dois, né, vai ocorrer a sobreposição. Se eu pensar numa molécula, também vai ocorrer a mesma coisa, só que imagina, o número de orbitais atômicos de uma molécula vai originar um número igual de orbitais moleculares quando as duas moléculas interagirem. O que vai acontecer? Eu terei um número mais complicado e tudo, enfim. Então, para isso, a gente vai trabalhar com o átomo de hélio, mas vai funcionar igualmente para as demais moléculas. Então, vamos imaginar que a gente olha dois átomos de hélio, os dois são estáveis, eles estão isolados, não estão interagindo. Conforme eu vou aproximando, vai ocorrendo uma diminuição aqui na energia potencial, né, que a gente pode observar. Então, aproximo mais e aí, né, atingir um mínimo. Se eu tentar aproximar mais, o que vai acontecer? Ocorre a interação entre os orbitais atômicos, dando origem a orbitais moleculares. Como eu estou interagindo dois orbitais atômicos, vai me gerar dois orbitais moleculares. Um orbital molecular ligante, de menor energia, e o outro um orbital com mais característica antiligante, de maior energia. E aí entra o princípio da exclusão de Pauling. Eu vou ter que distribuir esses elétrons nos novos orbitais criados. Dois elétrons ocupará o orbital molecular ligante de menor energia. Até aí, tudo tranquilo, estou diminuindo a energia. Mas os outros dois elétrons terá que ir para um orbital que tem característica antiligante. E isso faria com que aumentasse exponencialmente a energia dessas duas espécies. Então, o hélio, ao contrário do átomo de hidrogênio, não se estabiliza quando forma uma ligação do tipo He2, e como o H2 do hélio, né? Então, do hidrogênio. Então, por isso que aumenta substancialmente a energia potencial. Essa mesma teoria que a gente usou para o hélio, vocês podem extrapolar para todas as demais moléculas, que tem a ver com a energia e interação dos orbitais e o princípio de exclusão de Pauli. Bom, vamos resumir então tudo que a gente viu até agora, antes de nós entrarmos, como eu já tinha falado, sobre os sólidos e líquidos, já que a gente falou dos gases no último módulo. Então, o que são, né, essas interações? São interações que podem ser entre moléculas polares, apolares, entre elas, entre íons, enfim. Né? Então, aqui, quando eu olhei entre íons e moléculas polares, por exemplo, cloreto de sódio e cloreto de rubídio dissolvidos em água. Né? As interações entre esses íons e a da água vai estar diretamente relacionado ao tamanho do raio. Por exemplo, o sódio, por ter um raio pequeno, ele interage mais fortemente com os polos negativos da molécula da água do que o rubídio, porque tem uma maior distância, e ambos têm a mesma carga, porque ambos estão na família dos alcalinos terrosos. Assumem carga mais 1. Quando eu comparo o bário com o potássio, ambos têm o mesmo raio, ou raio muito próximo, um de 135 outro de 137 picômetros, mas o bário tem carga mais 2. O que vai acontecer com uma carga maior? Lembrando que a energia potencial é proporcional ao produto do momento dipolar da água
multiplicado pela carga. Então, como a carga aqui é mais 2 e aqui é mais 1, esse tem uma maior energia potencial, ou seja, a energia necessária para separar essas moléculas é maior, tanto que após evaporar a água eu tenho a formação do cloreto de bário diidratado, ou seja, ele é, mesmo após evaporar as moléculas, algumas moléculas permanecem presas no cristal devido a essa interação. Também vimos, né, quando eu estou variando tanto o raio quanto a carga. Aqui o lantânio, né, é vizinho ao bário, mas ele tem um raio menor, né? Isso se deve aos orbitais envolvidos, enfim. E o que vai acontecer? Ele tem uma carga maior. Por isso que o cloreto de lantânio é heptahidratado e o cloreto de bário é diidratado. Por quê? Porque o bário, além de ter uma menor carga, mais 2, ele tem um maior raio, né? Aqui eu tenho uma maior carga, então contribui para uma menor energia, para uma estabilização maior, para necessitar de uma maior energia para separar, do que o bário. E além disso, um raio muito menor. E aí eu posso comparar, então, a gente já viu aqui, agora vamos ver aqui quando eu comparo o metano com clorometano. O metano, uma estrutura tetraédrica apolar. Então tem forças de dispersão, ou seja, a interação entre duas moléculas de metano, tá, é do tipo dispersões, ou seja, dipolo induzido, dipolo induzido. Ela tem as cargas difusas, ela não tem uma carga parcial positiva e negativa, mas quando se aproxima ela induz uma na outra. Essa força, né, faz com que haja uma interação, mas é muito fraca quando comparado ao clorometano. O clorometano, ele já é uma molécula também tetraédrica, mas polar. Então tem interações do tipo dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo é mais forte que dipolo induzido. Por isso que o clorometano tem um ponto de ebulição muito maior do que o metano. E o clorometano é líquido a temperatura ambiente e o gás metano é gasoso. E se eu comparar agora uma molécula polar com outra molécula polar? No caso, clorometano e água. O clorometano tem interações do tipo dipolo-dipolo e a água também. Só que a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius e o clorometano é de 20 e poucos, né? Não sei ao certo agora, mas é extremamente baixo quando comparado. E por que isso? Porque neste caso eu não tenho, além de ter a interação dipolo-dipolo, que é só o que prevalece, neste caso aqui eu tenho dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio, porque eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio. Isso se dá por isso que a molécula da água tem um ponto de ebulição extremamente mais alto que do clorometano, apesar de as duas serem polares. E aí eu tenho aqui agora, né, 3 moléculas, né, o butano, que é gás a temperatura ambiente, o pentano, que é líquido a temperatura ambiente, e esta molécula aqui, né, extremamente grande, que eu não sei quantos átomos tem. O que vai acontecer? Ambas são formadas pelos mesmos tipos de ligação. Todas são apolares, então as interações que tem possíveis são para moléculas apolares, é dispersão, ou seja, as interações do tipo dipolo induzido. Essa molécula aqui, ela é pequena, então a área de contato para quando uma vai induzir a formação do dipolo na outra é menor do que essa aqui. Por isso que essa é gasosa e essa é líquida. O ponto que exatamente muda de a temperatura ambiente, uma ser gás e outra líquida, é aqui, nos hidrocarbonetos. Tá? Hidrocarbonetos é uma função orgânica, vocês não viram ainda, vocês devem ter visto lá no ensino médio, no 3º ano. Então aqui o butano, 4 átomos de carbono, e o pentano, 5 átomos de carbono. Exatamente aqui. Menores do que 4, ou seja, 1, 2, 3 e 4, gás. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 já começa a ir para o estado sólido. Então, isso se deve à maior área quando eu estou comparando um carbono uma cadeia carbônica aberta. Agora, se tiver ramificação, lembra que a esfera tem um menor contato do que
um bastão. Tranquilo? Bom, gente, aqui encerra essa parte de interações intermoleculares, seja nos efeitos de atração ou agora nos efeitos de repulsão. E aí, sim, na próxima aula, a gente entra em sólidos e líquidos para concluir este módulo, que é como as moléculas vão interagir e por que hoje a gente sabe que a árvore permanece em pé, por que nós temos, né, a nossa dupla hélice lá no DNA, e isso se deve diretamente às interações intermoleculares, porque se não houvesse as interações, uma árvore não poderia parar de pé, a dupla hélice não existiria e nada poderia existir. Por exemplo, a água que a gente bebe. Se não houvesse interações intermoleculares, não teríamos rios, mares e oceanos. Até a próxima aula.